De volta, pessoal. Acabei me explanando aqui, esqueci do tempo e aí a live virou. Mas aí vamos esperar o pessoal entrar. Honorato, obrigado por ter entrado aí. A live virou. Eu esqueci do tempo, cara, de pegar e sinalizar para vocês a virada da live, tá? Mas que bom que vocês estão entrando aí. Vamos terminar o nosso raciocínio com o Dr. Junqueira, que está muito bom. Dr. Junqueira, acabei explanando e esqueci de olhar para o tempo aqui. Aí o tempo acabou girando. Mas vamos retornar ao nosso raciocínio novamente. Como eu falei lá no início, o público vai voltar a entrar novamente e a gente continuar a nossa live. Tá? Estou chamando novamente o Dr. Junqueira, pessoal. Pronto. Desculpa, aí eu acabei explanando aqui. Bate-papo, a gente Já estava nos cresce 5 também. minutos para acabar, eu estava com isso já para falar para o pessoal. Pessoal, nessa virada, né, o que eu falei lá atrás, né, logo no início da live, as perguntas vão começar nesse segundo tempo, tá? A minha história basicamente terminou ali, era basicamente aquilo mesmo, então nem vou continuar. Então, aqueles que tiverem perguntas aqui, pessoal, perguntas, pode passar aqui no que ele pode, tá? Pode e vamos tentar responder todos para vocês. Inclusive, eu posso até tentar ajudar, mas não é na minha área jurídica, mas eu dou um empurrão para os meus cases aqui, tá? O doutor Jiqueira teve uma queda de rede aqui, mas deixa ele voltar. Ele já está voltando, espera só um pouco. Voltou? Pronto, agora voltou. Alfred, tem que dar um jeito na Bate-Caverna, Alfred. O Alfred não me ajuda, me abandonou aqui na quarentena. Alfred, aí fica difícil, Alfred. Bora lá, rapaz. Deve estar complicado aí. Bora! Tô fazendo uma live, rapaz. Então, olha, pessoal, então eu vou começar. Aqueles que tiverem perguntas, entrem em campo, tragam as perguntas de vocês, tá? Vamos fazer aqui, na verdade, é uma ideia formidável que já nasce lá das lives do Dr. Inaldo. Olha, o Dr. Inaldo, todas as segundas-feiras, tem essa live nesse estilo, de responder perguntas, que é top, pessoal. Top. Muito boa. É Muito muito boa. boa. Todas as segundas, 19h30. Não percam o Dr. Inaldo. Ele dá cada êxtase assim, de respostas em perguntas que vale a pena acompanhar. E eu vou fazer essa mesclagem aqui, pegando essa ideia que é dele, que eu acho muito top também, e vamos fazer aqui um mosaico, tá? Pessoal, vá trazendo perguntas. Moni, você fez uma pergunta lá na outra live. Se você puder, pô, a pergunta sua era muito boa. Eu li na hora, mas não vou me recordar. Se você puder escrever aqui novamente, vou passar para o doutor André e ele vai te responder aqui tranquilamente, tá? Então, tragam as perguntas pessoais. Quando as perguntas estão chegando, eu tenho mais uma aqui para o doutor André. Vou ver aqui se a gente consegue andar mais um pouco. Assessoria jurídica. O benefício, né, da assessoria jurídica para o condomínio, não é? Qual seria... Opa, pera, que aqui caiu. Pronto, voltou. Qual seria, assim, vamos dizer assim, o benefício direta para o condomínio? Seria a curto prazo ou a longo prazo? Como é que você vê isso? Você curto, não grosso. Você curto e educado. O benefício da assessoria jurídica é você não ter que pagar a conta quando tiver problema. Basicamente isso. Se você faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa sem buscar assessoria, eu posso interpretar que a sua atuação foi ou com negligência, imprudência ou imperícia. Você fechou as áreas comuns. Vou dar um exemplo básico, né? Você fechou as áreas comuns durante a pandemia. Tá. Você fez assessoria, você decidiu isso por quê? Porque eu acho que por causa do risco e tudo mais. Quem você consultou? Não consultei ninguém. Você tem o risco de ser responsabilizado. Tá? Vou dar outro exemplo. Você fez uma assembleia presencial física nesse momento, sem assessoria jurídica. Aí vão perguntar, você fez a assembleia. Quem que você perguntou se pode? Mas eu acho que pode, não é proibido, então pode. Esse é o risco, amigos, porque tudo cabe interpretação jurídica. Tudo. Então, quanto mais você busca o advogado, ele te dá um apoio, você pode fazer o seguinte. Aqui está o e-mail
o parecer do Inaldo dando essa orientação. Você utiliza a assessoria jurídica como escudo da administração. É óbvio que esse escudo deve ser feito de forma consciente. Ou seja, eu não vou falar o que o síndico quer, porque ele quer. Eu vou falar o que é o melhor para o condomínio. Mas é essa que é a base. É ter um parecer, ter uma consulta que vai basear, vai lastrear a sua atuação. É a mesma coisa se você vai fazer a obra. Você fez a obra. Está com o engenheiro ou arquiteto? Não, não está. Então você responde por tudo. Já começa mal porque você não contratou uma pessoa habilitada para fazer. E como no condomínio tudo é jurídico, é isso que acontece. Então, esse é um benefício. Segundo benefício, não estou falando na ordem de importância, é você evitar o problema jurídico em si. Por quê? Se você faz, de repente, uma assembleia bem feita, um contrato bem montado, você evita uma ação judicial. Se fala muito de mediação, mas também, até a própria mediação, eu tenho que ter boa vontade entre as partes. Se eu não tenho essa boa vontade, eu tenho que ter salvaguardas, eu tenho que ter garantias. Que garantias você teve naquela assembleia para que ela não dê problema? Que garantias você teve naquele contrato para que ele não dê problema? Né? E aí o que a gente tem muito? A gente tem muito os achismos. Né? Esses achismos, quando um advogado fala depende, isso não é achismo. Esse depende dele tem mais valor do que uma pessoa comum falando. Por quê? Porque ele tem OAB. É a mesma coisa de quem tem CREA se ele fala alguma coisa da obra. Às vezes o seu pedreiro fala a mesma coisa, mas ele tem CREA. Você não tem. Ele vai te dar um respaldo que o outro não tem. E esse respaldo é prova. Prova que tem mais valor em juízo. Esse que é o benefício. E como o ambiente condominial é um ambiente de prestação de contas, você não pode fazer o que você quiser da forma que você deseja. Você está no ambiente que você presta contas. Você está mexendo com o patrimônio dos outros. Isso. Então, o mínimo que você tem que fazer é buscar, se você vai trocar um cano, pergunta para quem sabe de cano. Se você vai fazer uma previsão orçamentária e você não sabe fazer uma previsão orçamentária, você é síndico orgânico e caiu de paraquedas na Assembleia, você busca alguém que possa te ajudar. Ou contrata alguém. Fala isso para a Assembleia. Agora, se você não faz, você está sendo negligente. Se você está sendo negligente e isso gera algum dano, é artigo 927 do Código Civil. Você tem a obrigação de reparar o dano que a sua conduta causa. E você cometeu um ato ilícito por não ter agido com a prudência, né? Com a cautela necessária. É basicamente isso que é importante. Por isso que se os colegas não atuam e querem começar a atuar, eles já conseguem, isso que eu falei, já dá para vislumbrar a quantidade de demanda que os condomínios têm e que precisam de advogados. Precisam dos advogados. Então, quanto mais advogados no mercado, assim, não estou dizendo que quantidade é melhor do que qualidade, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você tem que ter qualidade, mas precisamos de mais de advogados, porque tem muito condomínio, tem muito problema. E pense na quantidade de condomínios, amigos, e pense também na quantidade de condôminos. Porque muitas vezes você vai prestar assessoria para o condômino, para representar os interesses dele perante o condomínio. Vai agir da forma certa, forma pontual, mas defendendo os interesses do seu cliente. José, o Julião Cavalcante, eu acho que ele é de Fortaleza, se não me engano, ele faz aqui uma pergunta. Síndico e advogado durante várias gestões formam uma dobradinha perigosa ou não? Olha, depende do que eles estão fazendo, tá? Às vezes pode ser bom. Você... Estou vendo assim porque a carapuça me serve. Então, aí às vezes fica complicado. Por quê? Tem alguns condomínios que eu estou dando assessoria já há muitos anos. E o condomínio e o síndico não está mudando. Alguns até que está mudando. Né? O que é importante? Às vezes manter o mesmo time que está ganhando é legal. E vejam, amigos, que a filosofia do futebol é perfeita para tudo na vida. Filosofia do futebol. O futebol cabe tudo no futebol. Tá? Time que está ganhando não se mexe.
Isso, em parte, é bom, né? Em parte é bom quando não está viciado, porque eu estou ganhando com ética. Se não está, se na verdade o que eles fizeram foi uma muralha que impede que as pessoas tenham acesso a documento, possam opinar, aí é um problema. Aí é outra coisa. Aí o círculo vira vicioso. E aí nós temos um problema e pode estar num cenário de abuso de direito. Talvez. Tá? Mas eu vou dizer que essa mudança por si só não é necessária, não é obrigatória. Por quê? Existem prestadores de serviço que, infelizmente, e falo isso bastante nas aulas, que são especializados em dar golpes em condomínios. E tem muitos que sabem que mudança de gestão ajuda a bagunça interna e aí ele aproveita para obter vantagem. E um exemplo disso são empresas que evitam de fazer ações enquanto está aquele síndico com quem ele teve problema, espera mudar de gestão e aí aciona. Por quê? Porque eles sabem que existe muito problema de passagem de informações entre um síndico para o outro. Então ele aposta numa ação um pouquinho depois para pegar o condomínio no momento que ele não tem informações para defesa. Isso parece Olha coisa de só. filme, mas é a realidade. Caraca. É a realidade. Caraca. Tem empresas que sabem, amigos, eles sabem. Porque a maior Caraca. parte de passagem de bastão entre um síndico e outro é problemática. Muitas vezes o síndico atual, não fala com esse síndico, porque são inimigos. Então aí não tem trocas de informações. E aí o atual, quando recebe a ação, em vez de falar com o antigo, você sabe alguma coisa disso? Não, ele já vai direto para a solução seguinte. Olha o que o ex-síndico fez. Ó. A gente está recebendo uma ação porque não pagou. Ele fica mais preocupado em culpar o antecessor, o seu predecessor, do que resolver o problema. Isso é fato, amigos, acontece. É má gestão? Sem dúvida que é. Mas é fato. E as empresas aproveitam disso. E às vezes, quando você tem uma unicidade de gestão, não precisam ser as mesmas pessoas. É processo. Então, não, eu não tenho esse dado. A pessoa não tem, mas a gestão tem. Está ali no arquivo, está com o jurídico, e facilita quando você tem o mesmo jurídico, a mesma administradora, e às vezes o mesmo síndico durante muito tempo, porque trabalha bem. Né? Não necessariamente isso é ruim. Depende do caso. Caramba, bastidores chocantes aí, hein? Tem mais, amigos. É porque não cabe na live os desastres. Né? Top, mas cara. é o que eu falo. É com o desastre que eles veem a necessidade. Tem que derrubar uma marquise para você contratar um engenheiro para fazer a vistoria. É a mesma coisa com o advogado, não é muito diferente. A Moni Moraes, ela entrou com uma pergunta bem interessante. Ó. Quando a administração comete erros na hora de redigir as atas e junto com o síndico coloca uma aprovação falsa, o jurídico pode orientar nesse sentido? Não entendi bem a pergunta. Se o jurídico foi demandado para isso, pode e deve alertar quanto aos riscos disso. Tá? Tem que ver direitinho em que ponto chega a responsabilidade da administração. Por quê? O presidente é o responsável pela ata. E se a ata foi fechada na hora, na verdade a responsabilidade é da Assembleia, daqueles que ali estavam presentes. Se é da administração, como a Moni falou, de que, de alguma forma, a administração viu isso e não corrigiu, ou até mesmo ela mesma redigiu, ela pode estar cometendo um ato ilícito. Pode estar com alguma inscrição ali na ata que falta realmente com a verdade. Isso pode ser até crime de falsidade ideológica. Então, chega a esse nível de gravidade. E isso não é bom para o condomínio. Não é bom para a responsabilidade pessoal daquelas pessoas implicadas nisso. E não é bom para o condomínio, porque eu posso ter uma deliberação com insegurança jurídica. Mas aí depende também de qual que é a interface que você tem com o jurídico. Né? Não culpem sempre o advogado pelas besteiras que o cliente dele faz. Por dois motivos. Ele pode sequer ter sido cientificado dessa assembleia. Né? Às vezes o advogado nunca foi para a assembleia e nem mexeu nessa ata. Então ele não sabe, não foi provocado. E segundo, ele pode ter dado toda a orientação e escolheram por não fazer. Né? Mas é importante que, se o jurídico é do condomínio, não é da administração, o jurídico é do condomínio. Ele tem que ter, se ele teve ciência,
ele tem que registrar isso em algum canto, tá? Pode ser que esse registro não tenha sido dado à publicidade dos demais condôminos, que é terrível para essa assessoria jurídica, né? Que às vezes a gente pensa que ela cometeu um equívoco, enquanto, na verdade, ela deu assessoria, mas escolheram por não escutar. Pegando aquela pergunta que você falou lá atrás sobre uma assessoria jurídica ter seguro, né? Caso acontecesse, o advogado deu um prejuízo ao condomínio, ele não tem seguro e perdeu o prazo, né, de uma ação judicial. Qual seria o procedimento? Ele paga. Ele tem que tirar do bolso dele. Mas Tá? quais seriam esses caminhos? Na proporção da culpa dele, isso tem que ser apurado, porque aquela perda de oportunidade gerou que prejuízo? Aquele prejuízo foi por conta da perda do prazo? Se ele tivesse atendido o prazo, ele ganharia a ação? Nem sempre dá para se garantir isso. Ele ganharia a ação se ele atendesse o prazo? Tem que avaliar o caso para verificar isso. Se realmente chega-se à conclusão de que realmente era líquido e certo, e por conta desse erro, desse equívoco, o condomínio foi prejudicado, ele vai ter que responder pelo patrimônio próprio dele. Tá? Caraca. Só que pode ser que ele não tenha patrimônio. Né? E, amigos, não estou dizendo que o advogado sabe necessariamente disso. Mas, se o advogado não tiver bens no nome dele, você não vai executar nada. Tá? Além de demorar para executar. Duas coisas, né? Demora para você executar e pode ganhar a ação e ainda perder, não levar. Isso pode acontecer. Quando você tem o seguro, é o seguro. O seguro faz análise, tem a cobertura ali até um limite, né? A pólice tem um limite, todos você contrata tem algum limite, e aí arca com isso. O que é uma situação, e isso eu falei muito para advogado, mas é o seguro de responsabilidade civil. E várias outras profissões podem ter, devem inclusive ter. Uma pergunta aqui, o Grupo Medeia. O que você acha de utilizar mediação antes de judicializar as ações? Veja que, e aí eu falo principalmente para os advogados, porque essa parte de como se conduz o conflito, a resolução do conflito, cabe muito ao advogado, né? Porque o síndico escuta numa câmara de mediação formal, pode ser uma câmara num tribunal ou numa câmara particular, tendo o Secov, que é muito boa e é especializada. O advogado tem que ter uma atitude mediadora. Se ele já tiver essa postura mediadora, eu vou lhe dizer, me perdoem se vários de vocês divergem disso. Eu não vejo necessidade de uma mediação formal. Não vejo essa necessidade. A não ser que você... Por quê? Se o advogado ele não tem, e é por isso que é interessante realmente ele ser independente e não ser condômino, não ser síndico, não ser nada disso. Porque o advogado ele é um penetra, né? Ele é um intrometido, mas é um estranho. Então, para ele é mais fácil ser imparcial. Então, quando eu lido com aquele condômino antissocial, que todos aqueles condôminos odeiam, eu não odeio, porque eu não vivo ali com ele. Eu não tenho esse problema com ele. Então, eu posso escutá-lo mais do que o outro. E a mediação, em essência, é isso, amigos. É o ato de escutar. Você escutar o argumento do outro. Você não precisa concordar. E aí, essa atitude mediadora. Por óbvio, o advogado do condomínio não é a pessoa mais indicada para ser o mediador, porque ele não é completamente imparcial. É óbvio que, no final das contas, ele terá que assumir a posição de defesa do condomínio. Mas essa posição de defesa do condomínio, muitas vezes, é a posição mais mediadora possível. Por quê? Porque você não está interessado no que o síndico quer, no que o condômino quer, mas o que é bom para o interesse comum. Por isso que muitas vezes o síndico tem uma atitude mediadora maravilhosa. Porque ele não está interessado em um outro condomínio, está interessado no que é bom para todos. Então, às vezes, ele consegue ter atitude. E, às vezes, se você teve essa atitude, você não precisa ter e aí dedicar um tempo para mediação. Tá? Mas depende do caso, tá, amigos? Porque uma mediação
com um mediador que não tem relação com o caso, que seja um bom mediador, que saiba conversar, faz mágica. Ele deixa as pessoas bem, à vontade durante uma sessão. Deixa as pessoas falarem, mas com controle, com disciplina. E às vezes elas chegam a algum acordo. Isso é particularmente interessante em conflitos de vizinhança. Pode ser interessante. Quando não existe agressão, tá, amigos? Não vão para a mesa de mediação onde existe um condômino agredindo o outro. Encerra. Porque ir para a mediação num ambiente nocivo Pronto, voltou. Terminei. Terminou? Terminou? Deixa eu te passar nesta pandemia, funciona conversando. Tem uma pergunta aqui de Adriano Kinges. Ó, não é bem uma pergunta, é um comentário. Nesta pandemia, em função da convenções e regimentos ultrapassados, vi síndicos e conselhos fiscais legislando, impondo o novo RI sem aprovação da Assembleia e sem levar em consideração o jurídico. Ato grave, hein? Porque de forma excepcionalíssima, eu até acho que de repente um regimento interno provisório, dependendo do que você vai legislar, pode ser até interessante. Ou seja, você fazer um regimento de como que se usa áreas comuns nesse momento de pandemia e você não teve oportunidade de consultar a Assembleia disso, é até possível. Então, dependendo da matéria, isso é até possível. Sem jurídico, sem possibilidade. Por quê? Ainda mais sem Assembleia. Você, o síndico, assume totalmente a responsabilidade pessoal por esse regimento. É esse que é o risco. Tudo que ele faz sem Assembleia, ele absorve totalmente a responsabilidade civil e penal. Se ele tem pelo menos um jurídico, um advogado, que colocou em contornos jurídicos, fez uma análise criteriosa de cada uma das sugestões, que o síndico tem total valor, né? Porque ele tem a visão de gestão, sem dúvida, e é uma visão que o advogado não vai ter, né? Então, sem dúvida. Mas o advogado lapida o que ele tem e coloca. Então, esse que é um problema. Então, tem que fazer isso com muita cautela. O primeiro passo é buscar uma boa assessoria jurídica, né? Fala com um advogado local ou de outro estado, ou algum advogado que seja de confiança, seja especializado. Mas fala, privilegie principalmente a advocacia local, sua. Então, se está na cidade, tem Fortaleza, procura um advogado de lá, Pernambuco, Recife, Salvador, dependendo da cidade, do estado. Veja. Agora, uma coisa legal de virtual é que você consegue contratar outros advogados de outros estados. Para consultoria não tem nenhum problema. A parte judicial é que você tem um limite. O advogado não pode atuar, a não ser que tenha a carteira da OAB daquele estado, com mais de 10 processos, se não me engano. Então, mais busca. E tudo fácil. Virtual é tudo fácil. Até consulta médica estão fazendo virtual. Pode muito bem falar com o advogado e consultar um advogado. Então, uma assessoria jurídica de outros estados para atender entre cidades, né, distantes, isso cabe bem, né, no atendimento. Cabe. Só tem essa limitação como você falou, de gerir o processo no local. Isso. Por quê? Aí é a questão de até onde seu braço vai. E aí eu dou dica principalmente para os advogados autônomos. Se você pode ficar difícil para você ter que conduzir processo em vários estados. Tá? Cada processo, para mim, é um monstro. Cada processo é complicado. Então, você ficar olhando para muitos estados, fica ainda mais complicado. Se você tiver mais de 10 processos, obrigatoriamente você tem que ter uma inscrição, se não me engano, são 10. Você tem que ter uma inscrição na OAB daquele estado e pagar a anuidade daquele estado. E aí você também fica... E por que isso? Porque você fica submetido às regras daquela seccional. Se você comete como infração ética, aquela OAB pode te punir. Isso é importante. Isso termina sendo uma proteção extra também para o cliente. Né? Para a parte de consultoria, é que
você só tem que prestar atenção se você dá o serviço com qualidade. Se prestando serviço com qualidade, você pode prestar para qualquer cidade. Então, muitos aqui do Rio de Janeiro agora contratam advogados de São Paulo, de Minas, do Sul. Opa, ouvi bem esse advogado, gostei da palestra dele. Ou me indicaram esse advogado, antes eu não podia ter. Na verdade, você sempre pôde. É porque agora é tudo virtual, fica mais fácil isso. Então, procurem, amigos. Vocês têm advogados tem de vários estados que atendem muito bem e podem te ajudar. Eu tive um caso recente, não é? Que o conselho não aprovou um pedido do síndico, né? Que tinha feito lá uma solicitação, e os conselhos, os três, né, falaram, não, por enquanto não. Aí, ok, vou levar para a Assembleia. Não, a Assembleia você não pode fazer. Ué, como assim? Porque o conselho já disse que não. Eu falei, mas como vocês vocês querem interferir na competência do síndico? Não, porque para que serve o conselho? Se você já viu até aqui, não, eu estou indo para a instância superior. Ah, você não pode fazer nenhuma Assembleia. Aí eu falei assim, nossa, é nesse momento que você fala assim, caramba, como assessoria jurídica é fundamental. Olha quantos síndicos não devem passar por isso. Quantos síndicos, somente síndicos que não tem tanta capacitação, que chega o conselho e fala isso, você não pode fazer mais isso, a gente já falou que não. E ele fica com as mãos atadas, não é? Boa parte do que a gente vê nas assembleias, na interação do síndico com o conselho, com a administradora, é insegurança, né? E normal que se a pessoa não tem domínio daquela área, claro que ela vai ficar insegura, né? Se o engenheiro fala se a obra pode ser feita ou não pode ser feita, eu vou confiar, não sei, né? É a mesma coisa isso, o conselho fala, você não pode fazer isso. E às vezes o conselheiro é advogado, você não pode. Assim, é a opinião dele. É a que prevalece? Claro que não. Quem representa o condomínio é você, não é o conselho. E olha a situação. Muitos que. É claro que a gente tem que ter respeito com o conselho. Ele é um órgão muito importante. Sim, claro. Mas quem paga a conta no final é o síndico, não é o conselho. Sim, exatamente. Quem presta contas à Assembleia é o síndico, não é o conselho. O conselho ele é um mero palpiteiro, ele é o MP. Ele dá o conselho, mas não responde por isso. Ele dá um conselho que você segue ou não. Ah, mas eu te dou a ordem. A convenção ela diz que o conselho que autoriza ou não passa por cima e leva para a Assembleia. Exatamente. É assim que tem que ser. Isso. Ah, mas eu não quero falar. Aí é a questão de que vocês devem ser, e aí o síndico tem que ser independente, de que o conselho manda alguma coisa, mas quem vai responder é você. E às vezes o conselho quer alguma coisa que você sabe que não é bom para o condomínio. Você presta contas ao condomínio, não é ao conselho. E aí cautela principalmente os síndicos profissionais, que tem um vínculo muito forte com o conselho e que beira a subordinação, às vezes porque o conselho que o selecionou previamente. Isso é horrível, cara. Isso é uma cultura que ainda fica pairando. Mas aos poucos estamos diminuindo isso. Você tem que ser firme. Não vai ser grosso, você vai justificar. Isso. Olha, entendi o conselho, mas olha, não dá por causa disso e disso. Ah, mas você tem que fazer. Olha, me desculpa, mas eu não posso. Aí é a sua habilidade de comunicar. Você tem a posição, que é juridicamente mais correta, e você não pode jogar na cabeça do conselheiro ou como qualquer condômino como um tijolo na cabeça dele. Não. Você vai explicar com habilidade, com comunicação, com educação, com gentileza. Mas vai, sim, impor a sua decisão, se for necessário. A Robéria aqui, que é um advogado do direito condominial lá do interior de Pernambuco, né? Esqueci o nome que ela, acho que é Campinas, né? Não sei se é Campinas dela mora. Ela fala o seguinte: já dei parecer para condomínio nesse sentido, esclarecendo a competência de cada um na gestão condominial. Imagine, teve que a assessoria fazer isso, cara. Já está lá na lei, já está na lei do condomínio, já está na convenção, mas teve que a assessoria fazer um parecer e dizer, olha, o seu lugar é esse, o seu lugar é aquele, não se meta. Olha que ponto. Mas, assim, eu vou falar que é um segredo, que não é segredo, Girdel. Mas quase tudo da lei é óbvio. Só que
se criam muitas interpretações porque você quer fazer valer o seu interesse. A verdade é que, se houvesse uniformidade, houvesse consenso, civilidade, não precisaria de lei, de convenção e nenhum advogado para condomínio. Mas termina precisando de tudo isso e mais, Sim. exatamente porque cada um quer puxar a sardinha e o pão para o seu lado. Que se dane o resto. E aí, o que você tem que fazer? Você se protege, enquanto o condomínio contrata seu advogado. Você é síndico, para você proteger a sua pele, você contrata o seu advogado. E o condomínio, o Isso. seu advogado. E para ver se todo mundo com igualdade de condições intelectuais jurídicas, a gente mantém um ambiente razoável. E é a realidade, amigo. Ó, ratificando aqui, ó, o Nexo Auditoria, doutora Robéria de Caruaru. Eu achava que era de Campinas, Caruaru, não é? Obrigado aí, viu, Nexo? Acho que deu para tirar aqui. Uma outra coisa que eu vou te passar aqui é a assessoria jurídica, ela é muito mais utilizada, né? Eu acredito que é bem mais utilizada quando vai buscar a forma correta, junto com a convenção e as leis, para poder montar uma notificação, né? E aplicar a multa, não é? Muitos síndicos, eu também quando fui síndico, eu achava que, não, eu estou aqui lendo, eu estou vendo que pode multar lá, vou multar, tá aqui, ó, pode multar em até 3 salários mínimos, porque fez isso lá, ou deixou o som alto, tá com som alto, posso multar, multo. Tá lá, e isso é o que a gente vê, não é? Obviamente tem interpretações para isso, né? Que vai se buscar na convenção e vai se buscar nas leis. Muitos síndicos, ele não tem esse campo. Ele acaba usando a convenção, e na convenção ali o regimento, ele vai tentando gerir o que ele pode. Vamos esperar o doutor André voltar, que ele travou de novo. Daqui a pouco ele volta. Espera. Eduardo, isso. Isso, Roberto. Eduardo, que é o da Nexo Auditoria. Pronto, bem lembrado. Gratidão, viu, Eduardo, por frisar aí. Eu tinha esquecido da sua cidade, Robéria. Vou esquecer mais não, viu? Caruaru. Então, esses síndicos acabam utilizando muito essa ferramenta, notificação e multa. Cara, é um horror como isso é utilizado. Né? De forma assim, arcaica mesmo. Eu estou lendo aqui, está dizendo que é isso, vou lá e multo. E tem um caso, não é, que uma síndica, né, ela deu uma multa por e-mail. Mandou uma multa por e-mail. Não passou por trâmites jurídicos. E aí, o que aconteceu com o morador, com o proprietário? Aplicou, contratou um advogado e está pedindo lá uns danos que chega a 14, 15 mil reais para o condomínio. Olha a situação. É nessa assim, hora que você fala assim, assessoria jurídica não é importante? Não é importante assessoria jurídica? Não, tem que esperar o problema acontecer para depois contratar. Não, o que é bom para a gente, nós advogados e os colegas aí que estão assistindo a gente, termina sendo bom para a gente porque a gente cobra mais caro na hora de defesa, da defesa do condomínio. É isso que vai acontecer. Cara. Não entra é isso que vai acontecer. Você não me paga antes, paga depois. Me paga depois e eu cobro mais caro, porque eu vou cobrar mais do que a consulta. Assim, realmente a multa é uma ferramenta de autotutela muito importante para os condomínios. É muito bom ter uma multa, que é a medida mais enérgica possível, extrajudicial. Né? Então é uma forma até de você resolver um problema sem mover uma ação judicial. Legal, esse é um ponto legal. Sim. Só que não é fácil, molezinha para fazer. Você tem que criar um procedimento, ou respeitar um procedimento, mesmo que não previsto na convenção, e aí está o problema, que você viabilize o direito de defesa do condômino. Então, quando você aplica uma multa, você faz um mini processo judicial. Você tem que ter um procedimento que garanta ampla defesa e contraditório. Exato. Quem sabe disso? É advogado. E esse é um ponto em que é só o advogado condominialista que sabe? Não. Isso a gente está falando de direito de defesa. Qualquer advogado, generalizando bastante, domina essa matéria, porque é a essência do direito brasileiro, é direito constitucional, direito processual civil também, na verdade de tudo, que é a defesa.
Isso significa que esse condômino pode ser representado por qualquer advogado que existe. E vai buscar a invalidação por um suposto desrespeito ao direito de defesa. E aí o que acontece? Se esse síndico fez a multa sem consultar o advogado. Digamos que sai uma condenação e esse antissocial realmente consiga inverter a multa e termina ele não pagando a multa e mais, recebendo do condomínio. Pois é. O que vai acontecer? Numa prestação de contas, o condomínio pode dizer o seguinte: síndico, você foi negligente. Você aplicou uma multa sem assessoria jurídica. Quem paga essa despesa é você. É isso que pode acontecer. Simples. Quem que você consultou para aplicar essa multa? Ah, não consultei, eu fiz da minha cabeça. Ah, não, eu sou advogado. Ah, foi você? Você é advogado? Ah, eu fui e fiz. Veja, e esse é um outro problema, amigos. Vocês que são síndicos e são advogados, vocês ampliam razoavelmente a sua responsabilidade civil e criminal se vocês prestam assessoria jurídica junto da sua sindicatura, tá? Da mesma forma que é o síndico que faz engenharia. Separa. Assessoria deixa para outro colega. Isso. Não tenta abraçar o mundo, tá? Isso. Não tenta abraçar o mundo. Pode ser síndico, pode ser advogado, vocês colegas. Não sejam do mesmo condomínio, tá? Mas, como o Gedel sabe, eu sou advogado, nem de longe eu sou síndico. E nunca vou ser síndico. Tá? Longe. É muito problema. Eu não tenho essa capacidade. Do campo. Que é isso? Não. Eu não tenho essa capacidade. Ser síndico aí, ó. Não quer nem é complicado. Eu foco na advocacia. E recomendo que vocês façam o mesmo. Mas se não fizerem, separem. Ah, eu vou atuar como síndico aqui, tudo bem, seu conhecimento jurídico, sem dúvida, vai agregar, mas a advocacia faço para outros. Esse que é o ideal. Valeu, Selma. Selma está saindo agora. Gratidão, viu, Selma, por estar presente aí na nossa live aí. Muito obrigado, Selma. Selma está saindo agora, que disse que 8h30 que tem aula, alguma coisa para fazer lá. Doutor André Junqueira, maravilhosa live. Pessoal, eu doutor Junqueira vai se despedir de vocês aqui agora, né? Agradecer por toda essa audiência, né? E esse grande carinho que vocês tiveram por ele aqui. E eu vou continuar com a live, tá? Como eu sempre faço. Ele vai sair e eu vou chamar alguns aqui para participar ao vivo aqui e a gente dá continuidade à nossa live nesses 20 e poucos minutos para até o encerramento. Doutor Junqueira, fica à vontade e os teus cumprimentos para essa plateia maravilhosa aí que te acompanhou até agora. Novamente eu agradeço o convite, Gidel, agradeço todos aqui que prestigiaram, ouviram as bobagens aqui que eu falei, né? Um monte de pontos polêmicos. Essa parte de advocacia, independência, juntar com administradores, essas questões, isso é tabu, amigos. Isso é muito polêmico. Tá? Sim. Tem muitos colegas que fazem isso, não quero prejudicá-los. Muitos que atuam dentro das administradoras e oferecem serviço, mas assim, não está certo, não está certo. É importante que vocês diferenciem. Se você é advogado e atua dentro da administradora, conversa com a administradora para vocês separarem. Fica como um advogado autônomo, separado. É porque assim, você quer aliar os dois, você quer ter carteira assinada, enquanto não dá para ter os dois, assim, não do ponto de vista de ética profissional, não tem. Então, essas questões são realmente são pontos muito polêmicos. Dei aqui algumas orientações, mas nem de longe sou dono da verdade. Né? Assim, a advocacia, amigos, advocacia, claro, vocês síndicos e tudo, quanto mais vocês vão gostando, vocês vão tomando jeito, vocês veem que, claro, tem muita apurrinhação nesse segmento, mas é porque você está lidando com pessoas. Se você lida com pessoas e não se apurrinha, você não está lidando com pessoas. Você está lidando com máquinas ou com ETs. Porque é natural que você fique chateado com algumas situações, você seja criticado injustamente, em outros casos criticado justamente, mas aí você vai se aprimorando. E o condomínio, o desafio é que você está lidando com muita gente. Não é você com um cliente, é você com 100, com 200. Então você não vai agradar todo mundo. O síndico não agrada todo mundo.
O advogado não vai agradar todo mundo. Mas uma linha, a linha ética, a linha da referência do que você atua, isso é importante você ser inflexível e deixar claro o que você está se dispondo a fazer. E no mais, como eu disse, você não tem dúvida da importância da assessoria jurídica, né? A minha preocupação dessa live tentei fazer isso de forma alguma parecer que eu estou vendendo serviço aqui. Isso está errado. Está discutindo a necessidade da assessoria jurídica, estou falando para colegas, mas também estou falando aqui para eventuais clientes. Mas a ideia não é vender serviço. A ideia até porque se você não contratar agora, não tem problema. Você contrata depois, quando der problema, e vai dar do mesmo. A questão Isso. cada um, você buscar, com seu nível de responsabilidade ética, a assessoria devida naquele campo de atuação. Obra, você precisa de algum tipo de profissional. Fazer previsão sanitária, precisa de um profissional. Na hora de fazer o porteiro, você não vai fazer as funções de porteiro, você precisa de alguém. Quem vai fazer as funções jurídicas? É o jurídico, né? E por mais que essas lives deem informações, se na vida a gente fala, é difícil você encaixar o caso concreto do seu condomínio. Você precisa do seu advogado. Busca a sua ajuda. Não queira saber tudo, né? Eu não sei tudo, ninguém sabe nada. Mas pelo menos o advogado vai te Porque, na ajudar naquela verdade, área. o condomínio o tempo inteiro é gerindo leis, né? Tudo ali é em volta de lei. É patrimônio. Todo contato que você tem É um ali micro dentro, país. você está dentro das leis. E Né? aí, por isso, espero que tenha sido útil de alguma forma, mas Sim, sem dúvida foi um excelente bate-papo. Não sei se foi foi útil ótimo. para todos aí, mas quanto a bate-papo e poder rever meu amigo Girdel, para isso já valeu toda a pena. Nossa, gratidão foi mais do que o esperado. Gratidão pela tua simpatia e essa empatia forte que você teve aí com a gente, com nós todos aí, passar, inclusive, informações de bastidores, né? Para a gente poder enxergar mais de perto a formação, não é, da atuação inclusive de advogados, não é, como eles devem trabalhar dentro do nosso campo. Gratidão aí, viu? Muita gratidão. O Batman manda um abraço aí, ó. Foi ótimo aí, viu, doutor Junqueira? Gostei, viu? Muito bom, Bart. Gratidão aí, viu, companheiro? Gratidão. Tchau, tchau, doutor Junqueira. Pessoal, vou tirar Tchau, aqui o doutor pessoal. Junqueira. Vocês continuam aqui. Nossa, foi ótima a live, hein, pessoal? Eu acho que a live foi, não tenho o que dizer, muita coisa bacana, muita coisa rica, que é isso que a gente se propõe, né? Doutor Hinaldo também, o Roberto, o Gilberto, com nossas lives, e outras pessoas que fazem também outras lives bacanas, é levar o conhecimento e agregar valores, né, cada vez mais para o nosso campo. Pessoal, número 1 aí, quem quer entrar aqui em campo? Robéria, Renata Lacerda, quem quer entrar em campo aqui? Ó? Eu não quero chamar de surpresa, viu? Quem quer entrar em campo aqui? Robéria? Vamos lá, Robéria, conversar um pouquinho sobre a live, né? Vou chamar aqui Roberta, pessoal. Vocês vão conhecer aqui também um advogada de direito condominial top de Caruaru, né? Agora já estou lembrando. E aí? Tudo bem, Robéria? E aí, tudo jóia? Peguei já, tem que pegar assim, já no flagra do cabelo assanhado, tirar a touca e agitar o cabelo rápido e já tá chamando. O que você achou da live? Gostou? Ótima live, excelente tema. Esse tema é muito importante. Ele não é difícil encontrar esses problemas nos condomínios, porque o pessoal pega, a administradora acaba confundindo a sua competência e não entende a necessidade da multa seguir procedimento, né? De ver no regimento o que tem que ser feito antes e depois de feito, por exemplo, que a maioria das convenções tem a questão da advertência, né? Depois da advertência, de fazer um termo bem elaborado. O que é que eu faço para não ter problema, né? Porque acontece o pessoal aplica a multa de todo jeito, não segue o procedimento, como o doutor Juqueira falou. Aí o pessoal não paga, aí chega para a assessoria para fazer a cobrança. Aí o que acontece? Quando eu for ver, não tem como eu executar o débito, porque a pessoa não recebeu a notificação dizendo que tinha um prazo X para recorrer. Então a pessoa recebeu a notificação, não sabe se tem um prazo para recorrer, quando é que começa a contar.
Tem alguns condomínios que não respeitam essa questão de recurso, obriga pagamento. Enfim, é uma confusão grande. Aí o que é que eu faço para eu não ter problema, né? Hum. Eu acabo fazendo, quando eu entro, eu até ofereço na minha proposta, quando eu entro, eu já faço um treinamento, uniformizo as notificações, tanto a de advertência, também que informa, ó, você está sendo advertido, não é uma multa, mas se você fizer pela segunda vez, vai ter multa, entendeu? Aí eu já padronizo as advertências Você faz advertência no estilo de mediação, pelo que eu percebi. Bacana isso. e também Hum. padronizo as notificações de multa, porque ela fica padrão. Aí o que é que eu faço? O pessoal tem dificuldade, porque eu sigo os padrões da ISO, a ISO 9001. Hum. Aí eu tenho dificuldades também para preencher, não entendo o que significa as coisas. Aí eu faço treinamento com o pessoal da administradora, Hum. geralmente eles que fazem essa parte, e o síndico Hum. só assina, né? E pronto, aí segue, a vida que segue. Aí quando chega para mim, já chega tudo ok. Aí eu já não tenho problema com isso, o síndico também não tem, e Hum. todo mundo fica feliz. Olha que bacana. Belíssima estratégia jurídica aí, top, viu? Viu aí, pessoal? Que legal. Bem É. top. Roberta, gratidão aí por. Eu vou chamar outra pessoa, vou chamar agora a Renata, viu? Renata Lacerda, para poder acompanhar. Gratidão por ter entrado, ter dado um pouco desse teu conhecimento, viu? À disposição sempre, é o que eu sempre digo. E até coloquei na observação. Hum. A questão aí não é só vender serviço, é ensinar para o pessoal a trabalhar de uma forma Sim, segura. sim. Muita gente chega para mim, síndico, chega para mim e faz: Meu Deus, eu não sabia o que era isso, é a bomba que eu estava pegando. Eu digo: Sabe por que você está desesperado? Porque você não tinha um suporte por trás de você. Porque esses problemas aí poderiam ser evitados. Então é Exatamente. essa é a nossa missão, a minha missão de vida, né? É levar conhecimento de modo que a gestão do síndico, a gestão do condomínio seja agradável. Exatamente. Top. Gratidão, Roberta. Tirei você da cama, agora você pode botar a touca de novo e botar a dormir. Tchau, tchau. Gratidão, viu? Foi ótimo ter você aqui na nossa live, viu? Foi ótimo mesmo. Foi maravilhosa. Show, show. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Pessoal, a Robéria é fantástica, né? Eu fiz uma live com ela, acho que foi uns 3 meses atrás, uma live muito bacana. Pena que a gente não gravou, mas foi uma live tão rica, tão cheia assim de conhecimento que a gente fez há uns 3 meses atrás. Falamos muita coisa legal de mediação, não é? O impacto da mediação dentro dos condomínios, os benefícios que ele vem favorecendo dentro do nosso trabalho, tá? Pessoal, mais um aqui, Renata. Vou te chamar, viu, Renata? Pode ser? Vou chamar a Renata aqui, ó. Depois quero chamar Doutor Hinaldo. Vou chamar aqui Renata, ver se ela pode aqui bater um papo com a gente. Doutor Hinaldo, você está em campo aí, né, doutor Hinaldo? Você está em campo, né? Daqui a pouco quero chamar o senhor para a gente participar aqui desse bate-papo. Chamando. Opa! Eu não tô a gente não está te vendo. Cadê a luz? Está sem luz. Tá escuro. Renata entrou aqui, mas a gente está vendo aqui. Ah, ela está indo para a luz, tá lá. Aí. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Gisele, e Olha você? só, tô pegando todo mundo na cama aí já, ó. Estamos já tirando sono. Vocês dormem. Não tá, não. Estamos dormindo cedo aí, tudo bem? Tudo bem, e O que é que você achou você? da live aí, que foi proporcionado para todos nós aí, com muito carinho do doutor André? Conte um pouco Sim, aí. gostei muito da live, esclarecedora. Gostei muito da parte que o advogado reconheceu Hum. quão grande é a função de ser síndico, né? Ele acha mais fácil advogar do que ser síndico. Hum. Como seria bom se os condôminos vissem isso, né? Eu acho que a maior dificuldade que eu tenho é de colocar na cabeça dos condôminos essa dificuldade, Hum. né? O quão é difícil gerir um condomínio, né? Administrar, estar ciente de todas as normas, todas as leis, Sim. né? E para alguns não respeitarem, sabe?
é complicado isso. O próprio condômino, assim, Sim. não se baseia em conhecimento nenhum, né? Te julga e assim, isso é uma situação muito complicada. Eu até brinquei aí que seria ótimo se tivesse curso para condôminos. Olha só, você deu um bom Não start, seria hein? ótimo? Que insight top esse. Realmente Pois é. não se fala, não existe, né? Não é que não se fala, não existe cursos para condomínio. Aliás, quando a gente propõe por cursos dentro do condomínio, que é o de brigada, poucos aparecem, né? Não, aqui eu não consegui com que nenhum Hum. fizesse. Eu fiz com os funcionários. Ninguém quer. Para você ter uma ideia, para frequentar a assembleia, Hum. eu preciso assim chamar no privado um por um, conversar, insistir. Assim mesmo, num edifício que tem 30 unidades, eu consigo, às vezes 6 condôminos, Hum. 6 proprietários, entendeu? Mas, mas você tem uma assessoria jurídica no teu campo para te apoiar Tem. nessas estratégias, né? Sim, tem. Conto com assessoria jurídica, que é primordial. Não tem condições de ficar sem. Quando Para você você entrou no fazer. condomínio, já tinha assessoria jurídica ou você teve que buscar depois? Já tava já na Não, cultura? não, eu busquei depois. O meu Hum. condomínio ele é meio atípico, sabe? Ele Sim. é meio complicado. Nós temos assim um problema assim grande com a construtora, Hum. entendeu? Então eu já tive que entrar já com assessoria jurídica para resolver tudo isso. Aí você buscou a contratação junto do uma assembleia Com ou a você Assembleia. uma Com a assembleia? Assembleia. Eu comuniquei a necessidade a Hum. todos, entendeu? E todos concordaram. Olha só, que bacana. Como É, realmente estava com um problemaço com a construtora, ficou mais fácil a contratação da assessoria jurídica, né? sim, sim. Quando eu proponho algum tema assim na Assembleia de algo que precisa ser resolvido, exponho meu ponto de vista, os prós e os contra, e mesmo assim eles falam que não, aí eu deixo registrado em Assembleia o meu parecer, que eu acho aquilo necessário, Sim. mas os condôminos decidiram que não. Eu deixo isso bem registrado, entendeu? Nossa, bacana. Bacana, ótimo teu trabalho aí, hein? Espero que você consiga É, levar todos os condôminos para primeiro tomar um curso de brigada com o tempo aí. eu queria fazer que eles Hum. fizessem esse curso de brigada e outros cursos, entendeu? Para aprender a se sair de uma situação complicada, de um alto nível de estresse, Hum. né? Um plano de contingência, mas a visão é muito pequena deles, sabe? Muitos vêm para o condomínio ainda com aquela coisa de morar em casa. Eles acham que no condomínio Hum. eles podem fazer o que eles bem entendem, Então você né? está Mas então você tá tendo muitos conflitos, então. Como é que você está trabalhando com a mediação? Você está com alguma assessoria em mediação para atuar nisso? não, os conflitos apareceram nessa pandemia. Ah, Até olha você só. falou, Hum. até você falou algo aí que não sei se foi você ou o advogado, que chega num ponto que o condômino enxerga suas próprias vontades, o seu próprio Hum. umbigo, né? Tudo vai bem, as normas vão bem, mas a partir do momento que ela atinge algo que aquele condômino quer muito, ele já procura colocar pontos negativos naquilo, entendeu? Hum. Tive aqui recentemente o seguinte: nosso edifício aqui é pequeno, são 30 unidades. Então, a entrada eu tenho pela portaria principal e pelos estacionamentos, né? Então, no início da pandemia, todos concordaram com as normas, né? Todos enclausurados em casa. Hum. No Dia das Mães, a maioria queria receber visitas, sabe? Aí eu coloquei, falei, pessoal, eu entendo as razões de todos, né? Mas eu acho assim, vestir um santo e desvestir o outro, porque, tipo Hum. assim, nós ficamos presos esse tempo todo, sem ver ninguém, mas aí agora todos querem trazer visitantes, coloca abaixo toda a cautela que tivemos, né? Hum. Aí a solução que eu encontrei poderiam vir até 4 pessoas por unidades, poderiam vir outros depois, mas esperaria esses saírem e entrarem outros novamente, né? Hum. Entrarem pelo subsolo e pegar diretamente o elevador de serviço e ir direto para a unidade, certo?
Eu não poderia intervir dentro da unidade, mas na área eu poderia agir. Então, nós fizemos isso. Quando foi agora recentemente, não sei qual foi no final de semana comum. O pessoal, foi logo que flexibilizaram as normas e as leis. Aí, mas foi um dia, um sábado, de muita visita. Inclusive, tinha um que queria entrar sem máscara. Eu interfonei para o condômino, expus o que estava acontecendo e falei, olha, então você desça uma máscara, providencie para ele poder entrar ao condomínio, entendeu? Aí aí tá, nisso eu deixei avisado com os porteiros, os funcionários, que gestante e idosos, a gente, claro, não ia submetê-los a passar pelo subsolo, a descer aquela rampa, poderiam entrar pela portaria principal, né? Mas teve um condômino que achou naquele momento de criar nisso uma confusão. A mãe dele era idosa, já tinha inclusive entrado no apartamento dele, já tinha visitado, mas ele questionou as normas do condomínio, entendeu? Mas em momento algum a mãe dele foi barrada. Aí é aquilo que a gente fica pensando, gente, até então, para ele estava tudo certo, né? Mas a partir do momento que de alguma forma tocou num ponto que envolvia, né, que o envolvia, ele se sentiu no direito de questionar, né, de julgar as atitudes do síndico, de botar em xeque todo aquele trabalho que havíamos feito, né, que estávamos fazendo. Então, são essas questões que são complicadas. Lidar com pessoas, eu acho muito difícil. Eu adoro a parte de manutenção, de inspeção, adoro. Mas eu te confesso que eu tenho uma dificuldade para lidar com condôminos assim. Então, você chegou a fazer um curso de mediação, alguma coisa assim, não? Não. Então, Graças a você, né, por contato que eu peguei com você, você me indicou a Academia Nacional do Síndico. isso. Eu fiz o síndico profissional. Eu já estou no meu terceiro mandato. Estou me profissionalizando agora, mas curso assim de mediação específico eu ainda não fiz. Então, eu vou te mandar depois no direct, tem a doutora Ana Pretel. Já ouviu falar dela? Ana Pretel? Já ouvi falar. Então, eu fiz uma live com ela, tá lá 2 meses atrás, lá embaixo, não é? Ela é a fundadora desse curso, né? Ela que criou esse curso da mediação condominial. Então, eu acabei buscando a formação com ela lá em São Paulo. É inacreditável que depois que você se forma, né, o curso dela é tão bem preparado e entra de uma maneira tão automática que quando eu voltei de São Paulo e vim para a Bahia, né, cheguei aqui e comecei a atuar, é inacreditável como você consegue dirimir essas coisas que nos aborrecem. Sim. Né? Você consegue ficar mais neutro na situação e você consegue também ajudar os condôminos, levando eles uma informação mais clara e para que eles fiquem mais tranquilos e entendam que aquilo não está ajudando nem a eles e nem ao condomínio. Doutora Ana Pretel, vou te mandar depois e você vai conhecer o trabalho dela. Acho que ela tem curso online, alguma coisa assim, você tenta ver lá com ela, mas vou te mandar, vale a pena. Se você está passando por isso, faz esse curso, tem umas técnicas muito, muito, muito bacana. Muito bacana, tá? Para poder trabalhar. Renata, falta 1 minuto e 30 segundos. Vou te pedir aí, primeiro vou te agradecer muito pelo carinho de ter participado. Eu que te agradeço. Queria chamar mais gente aqui, pessoal, para participar, mas vou deixar para a próxima live. Queria, inclusive, o doutor Hinaldo também conversando com a gente, mas não vai dar tempo. Agradeço a todos vocês o carinho, um carinho imenso por todos vocês, por estarem até esse momento com a gente. E, Renata, gratidão por ter aberto as portas aí da tua casa para esse público. Por favor, agradeça a esse público e boa noite, com todo carinho. Obrigada a todos e obrigada a você, Gildel, por essa oportunidade, tá? E suas lives são sempre um grande acontecimento para mim, porque eu aprendo muito. Que bacana. A nossa intenção é essa, né? As minhas lives eu construo junto com meus cases, né? Como eu tenho uma vivência de 24 anos no setor condominial, eu venho de lá de shopping center, já passei por várias histórias, né? Por várias situações. E eu peguei os primeiros condomínios clubes, né, em formação aqui no estado. Então, esse inferno que você está vivendo aí, eu vivi aqui em 2010, 2011, 2012, até 2014, gerindo esses condomínios clubes aqui na cidade.
Realmente não é fácil, mas a mediação, ela é o caminho. Com uma boa assessoria jurídica, do teu lado, você já tem uma assessoria jurídica, busca uma mediação, tendo em você no teu campo, e junto com depois com um profissional de assessoria e mediação, você vai embora. Pessoal, Sim. gratidão, gratidão, Renata, gratidão a todos vocês aí